próximo dia 22 vai começar o julgamento da ação movida pelo PDT, que pede a inelegibilidade de Bolsonaro por ter feito ataques às urnas eletrônicas. Há poucos dias do julgamento, Bolsonaro disse que é preciso se preparar para buscar alternativas e que não vai mudar sua maneira de agir. Durante discurso em evento do PL, o ex-presidente afirmou, vou abrir aspas, Valdemar sabe como é a política brasileira e já sabemos como é a justiça aqui no Brasil. Então, a gente se prepara para que aconteça o que acontecer, se prepara com muita altivez para buscar alternativas. Fecho aspas, essas foram as palavras de Bolsonaro. Além disso, Bolsonaro sofreu um novo bloqueio judicial. O valor de R$317 mil retido em conta bancária é decorrente de 3 multas aplicadas na gestão do ex-governador de São Paulo, João Dória, por descumprimento a regras de proteção contra a Covid-19. Esse é o segundo bloqueio judicial sofrido por Bolsonaro. O Tribunal de Justiça do Estado já havia determinado anteontem o bloqueio de R$87 mil de contas do ex-presidente, também em razão de desobediência de regras de proteção durante a pandemia. O total chega a perto de R$500 mil bloqueados. Aí, professor Marcelo Suano, primeira parte, vamos começar de baixo para cima. A gente viu há pouco tempo a liberação do helicóptero do André do Rap, do iate do André do Rap, da mansão do André do Rap. Por quê? André do Rap é suspeito de quê? De traficar droga. E não é pouca, para ter helicóptero, para ter iate, para ter mansão, precisa ser muita coca. Mas aí você libera. E o Bolsonaro, por não usar máscaras por 3 vezes, está com quase R$500 mil bloqueado. Segunda parte da questão. Bolsonaro, ele entregou o jogo. Parece que ele já está aceitando que vai ser cassado. Cassado. E cassado não, é declarado inelegível. Ele seria cassado se ele tivesse sido eleito. Inelegível. Depois que o Valdemar fez aquela declaração semana passada, e depois ele se desculpou, não se desculpando, reafirmando o que disse, uma conversa estranha. O Valdemar falou o seguinte, a cassação do Deltan está certinha, ele infringiu a lei, mas não tem lei para basear a cassação do Deltan. Não tinha, não tem, não há. E o Moro, ele falou que vai para o mesmo caminho. Aí, isso para mim já foi um recado. O Bolsonaro, já vai sossegando aí que você é o próximo, meu querido. E parece que o Bolsonaro, ele está tranquilo com isso. Não sei se está tranquilo internamente, mas pela frase ele está tranquilo, já entregou os pontos. Mas deixou o recado, que ele pode ser cassado, mas também falou, a gente sabe como é a justiça. Ele externou aí que a sua cassação seria ilegal. No meu ponto de vista também seria, já vou deixar aqui o meu ponto de vista, aí depois eu passo para vocês, por quê? O Código Eleitoral tem 67 crimes. Nenhum dos 67 tipos do Código Eleitoral trata de uma conduta como essa que o PDT usa para pedir a inelegibilidade, que é fazer uma reunião com desembargadores ou lideranças internacionais ou qualquer tipo de liderança para falar mal do sistema eleitoral. Não há. Depois, na Lei Complementar 64 de 1990, o artigo 22, que embasa o pedido do PDT, fala em abuso de poder político. Mas esse abuso de poder político é um abuso de poder político para privilegiar um candidato ou determinado partido. E quando você faz uma reunião para falar mal do sistema eleitoral, você coloca todos os candidatos e todos os partidos na mesma condição. Então também não se aplica. Logo, pelo princípio da legalidade, a inelegibilidade de Bolsonaro seria injusta, seria antijurídica, patentemente injusta. Mas parece que ele se conformou. Não entendo por quê. E se ele já se conformou, quer dizer que a defesa dele também está triste. E por fim, esta questão do R$500 mil bloqueado. Começo com o senhor, professor Marcelo, agora são 15h03. Pavinato, sem fazer ofensas ao nosso sistema jurídico, ao nosso arcabouço jurídico, ao nosso ordenamento jurídico,
Já ficou muito uma ofensa, vamos deixar claro que são análises. Não tem problema. Tá? Não, tem problema sim. Não, tem muitos problemas, mas não é isso Eu sei, mas tem raiz. problema a maneira como a gente fala. O pior é que se você falar alguma coisa que for verdadeira, aí é que se torna problemático para todo cidadão brasileiro hoje, né? Mas quando nós já percebemos que o nosso ordenamento jurídico ele já não é mais um dado concreto. Ele tem uma flexibilidade muito grande e ele é utilizado de acordo com as interpretações que sejam necessárias para uma determinada diretriz política. Ou seja, a política está se sobrepondo à justiça. E isso está... E na realidade, ela nasce antes, porque antes do arcabouço jurídico, você tem o debate político, você tem o embate político, você tem a ação política. Mas a questão não é essa. O problema é que, existindo o arcabouço jurídico, aqueles que deveriam trabalhar exclusivamente com ele já não levam mais em consideração, seja pelas falhas que nós temos na Constituição. Eu sei que na Constituição cidadã, porque ela é linda, porque ela é aquilo. Eu não acho que a nossa Constituição é uma Constituição boa, mas seja pelas falhas que tem, seja pela fragilidade, pelo erro e pela incompetência dos nossos parlamentares. Aqui nós temos um bom parlamentar que foi, um cara competente, inteligente, sabia o que queria, mas não é essa a regra, ele é a exceção à regra. E, graças a Deus, nós temos várias exceções. Sim. Tá? Mas veja, pela incompetência dos nossos parlamentares, pela incapacidade do legislativo entender qual é a sua função perante os poderes do Estado, por tudo isso, o que nós concluímos? O arcabouço jurídico, a normatividade jurídica é irrelevante para a necessidade política, para o objetivo que vai estar explícito ali, que é pegar o Bolsonaro. O que traz para mim uma grande dúvida é que sempre isso deve ser dado em relação ao cálculo de custo e benefício para aqueles que vão tomar a decisão de caçar o Bolsonaro. E sempre fica para mim. É melhor para o sistema e para aqueles que não querem o Bolsonaro, imaginando que o Bolsonaro significa uma peça que desestruturou todo o esquema que havia, independentemente dele saber ou não, se é bom ter um mártir. Porque ao caçar o Bolsonaro, eles colocariam o Bolsonaro na estratégia de vitimização e que daria maior possibilidade de arregimentação da população brasileira em torno dele. Porque o povo já está indignado. E o povo procura onde é que estão as lideranças de direita. Continua sendo o Bolsonaro. Uhum. No cálculo de custo e benefício, a gente fica dizendo assim, será se valeria a pena eles caçarem o Bolsonaro? Eu acho que é esse o cálculo que eles vão fazer. O que eu imagino, como Brasília é uma ilha da fantasia e a realidade não chega para aqueles tomadores de decisão, é possível que eles levem até a extremidade lógica o desrespeito pela Constituição, pela legislação, pelo ordenamento jurídico e caçem o Bolsonaro. Por quê? Porque eles acham que por aí eles vão estagnar um processo. E por isso, estrategicamente, o Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto já devem estar dizendo: vamos reverter isso no momento devido. E enquanto você não tiver podendo participar diretamente de uma eleição para ser um candidato, você se torna o símbolo daquele que foi injustiçado tentando combater um sistema corrupto. Me parece que é essa lógica que está na cabeça do Valdemar e do Bolsonaro e me parece que talvez eles façam um cálculo errado da relação de custo e benefício e caçem o Bolsonaro, independentemente da lei dizer que isso é um absurdo. Exato. Agora, Deise, a gente lembra que a coligação, né, o Bolsonaro e o Braga Neto foram proibidos, foram condenados porque eles não poderiam dizer que o Lula era amigo do Maduro. Uma decisão nesse sentido. Não podia se dizer isso na campanha. Não pode. Aí agora se pretende condená-lo novamente, a inelegibilidade, por uma conduta, abuso de poder antidemocrático. Aí o que a gente viu no último mês? O Lula é, de fato, muito amigo do Maduro. Mas essa é quase mãe. Né? Quase mãe ou quer ser um sugar daddy do Maduro. Aí a gente olha em retrospectiva. Como é que a gente pode falar que houve abuso de poder desse candidato nas eleições, que foi impedido, inclusive, de falar a verdade no caso do Maduro? Flavinato, eu discordo um pouco do professor Marcelo aqui, quando ele fala que se o Bolsonaro, se forem optar pela inelegibilidade, o Bolsonaro se tornaria um mártir. A visão de análise de cenário político tem um ponto assim. A gente não... Martinho. Então, eu acho que se ele fosse preso, sim.
né? Existem alguns sentimentos aqui. Eu acho que nos termos jurídicos, obviamente, você sabe muito mais. Eu, como analista política, o que eu olho de fora disso é que não dá mais para confiar na justiça. Cada um interpreta de um jeito e essa interpretação vai ao seu bel prazer pessoal, né? Então, isso é uma coisa, um pouco de consenso. Mas acho que se ele se tornar inelegível, ele não se transforma num mártir. Eu acho que daí a direita vai ter que se organizar para levar um líder para 2026. Se ele fosse preso, sim. Se o Bolsonaro fosse preso, bom, aí 2026 estava na mão de qualquer líder de direita, mas eu acho que a leitura ela é um pouco equivocada. Quem atua? Atua. Não, então tem o direito de resposta, porque a tua leitura não está é equivocada. Padre Kelman, calma, Padre Kelman. Porque a tua está equivocada. Mas tu acha que se ele se tornar inelegível, ele se transforma num mártir? Porque o processo de vitimização independe dele ser um mártir ou não. Depende do trabalho de marketing político que vai ser feito. E para isso ele tem um cara que é bom, apesar dele ser um cara que não pensa tão estrategicamente quanto o Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto trabalha bem isso. O problema é o trabalho político que vai ser feito. O Voldemort. Então, aí eu não apostaria nesse trabalho, sabe, Marcelo? É justamente esse ponto, assim, eu acho que a direita está precisando se reorganizar. Acredito, a gente concordo. tem, né? Concordo a gente plenamente. tem, mas que ótimo, vamos ver como é que vai acontecer, né? Mas eu acho que a gente tem esses pontos para pensar. E aí, só para concluir, eu acho que, pelo movimento que está se desenhando, ele vai se tornar inelegível, sim. É um sentimento que impera no meio político, impera em alguns setores da imprensa, e eu acho que isso vai se transformar no dia 22 de junho numa confirmação. Muito bem. E aí, Felipe, o que você acha desta cena desenhada? Bom, eu acho que o caso do Bolsonaro é completamente diferente do caso do Deltan. O caso do Bolsonaro, o TSE já tem uma jurisprudência clássica, né, que foi a jurisprudência do julgamento do deputado do Paraná, o Francisquini, que teve o mandato dele cassado, se tornou inelegível, porque no dia das eleições para deputado federal fez um vídeo falando contra as urnas eletrônicas. Então, o que o Bolsonaro fez, estou fazendo uma análise objetiva aqui, não o que eu acho, o que o Bolsonaro fez, chamar chefes de estados, diplomatas, embaixadores no Palácio do Governo, usar a estrutura da TV Brasil para mostrar a reunião e falar mal do sistema eleitoral, é muito pior do que o Francisquini fez. Mas agora, deixa eu lhe perguntar É uma muito coisa. pior do que o Francisquini fez. No Então, princípio assim, da legalidade, a jurisprudência pode basear uma condenação? É isso que eu fico arrepiado, porque a jurisprudência cria um crime. Para onde vai o princípio da legalidade? O que é fonte do direito, Pavinato? A fonte do direito, Quais são as fontes do direito? Fala para mim. a lei, A lei, que mais? a lei Também. e a lei. Jurisprudência. A jurisprudência, ela vem depois. Jurisprudência Porque a jurisprudência, ela não pode ser A contra a jurisprudência lei, cria gente. direito. Mas ela não pode criar penalidade. Eu tô criando um cenário aqui objetivo para minha análise. Não tô falando o que eu acho. Não, mas o que você acha? Ele ter convocado Se o Francisquini, o professor, o Francisquini foi caçado. Mas foi errado. Francisquini Para mesmo fato do Bolsonaro. Mas foi errado. Dizer que o Bolsonaro está errado, ele usar uma prerrogativa Errado dele é como subjetivo. chefe de Estado. Errado trazer- é subjetivo. Pelo amor de Deus. Errado, tô falando Isso é critério prerrogativa objetivo. do presidente da República conversar com os embaixadores. Para falar mal do sistema eleitoral brasileiro. O erro dele foi ele. Para O falar mal erro do dele sistema eleitoral foi brasileiro. nessa convocação não saber que. Então vamos ser objetivos. Tá totalmente errado. Vamos ser objetivos. Errado, não é Você não tem nada de direito, dele. professor. Vamos ser objetivos. Então vamos lá. Vamos para o direito. É uma prerrogativa Artigo dele. 5º da Constituição. Prerrogativa. Vamos lá. Ele pode fazer PP, reunião Ele com que quase- criou a lei. Escuta uma coisa. É ele que escuta uma coisa. acredita ou um não pouco. o embaixador. Fala. Ele não precisa nem se Fala. justificar. cara. Deixa eu falar uma coisa. Fala, depois Deixa eu eu falo. falar uma coisa da Quer Constituição. falar? Deixa eu acrescentar, eu quero. Fala. Eu quero. Artigo 5º da Constituição, inciso 31. Que eu não gosto do Bolsonaro. Não. A inciso Gostar, 39. objetivo, critério. Peraí, Chaves. Isso, cara. Peraí. Faz análise objetiva. É você que tem que fazer análise objetiva. Falar do Bolsonaro, você quer bater Jurisprudência, nele. existe jurisprudência Eu não do tô TSE. nem aí pro Bolsonaro. A minha preocupação Desculpa, é essa eu escolha. também não tô nem aí pro Bolsonaro. Ah. O que eu tô falando é que existe uma jurisprudência no caso Mas eu estou aí para o vai se direito. aplicar no caso do Bolsonaro. Posso falar? Ponto. Posso falar? Tá aí. Ó, artigo 5º da Constituição. É o que eu acho. Presta atenção. Presta atenção. Artigo 5º da Constituição, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Mas, Pavinato, Exato. Esta é uma norma penal, independentemente de estar incerta no campo Porque do aí direito qualquer eleitoral. decisão errada justifica todas as Não. outras que vêm na sequência. Existem justificativas técnico-jurídicas que podem levar o Bolsonaro
a ser inelegível também. O artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, está lá o crime de abuso do poder político. Está lá. E o Lula, então, o Lula, vamos lá então. Então vamos lá. O que o Lula vai merecer? Prisão perpétua ou pena de morte por ter recebido o Maduro? Mas ele não falou mal do sistema eleitoral do Brasil. Tá, mas ele falou mal da democracia. É diferente. Ele falou mal da democracia. Isso é uma falsa equivalência, desculpa. Ele falou mal da democracia. Isso é uma falsa equivalência. Ele falou que todo mundo que chama a Venezuela de ditadura é um narrativista, fascista, tá bom, terraplanista, negativista, tudoísta, e que é uma narrativa antidemocrática. E que, inclusive, as mulheres que são estupradas nas celas ainda vão ter que pedir desculpa para o Maduro. Não, se isso não é grave... Tá, seguindo o seu argumento, então Lula pode ser preso na Venezuela. Não, seguindo o meu argumento, Lula devia ir para a cadeira elétrica. Não, que isso. Vai no Texas. Seguindo o argumento dele da jurisprudência, porque houve uma decisão anterior que cria direito, aquele juiz, na Inglaterra, vamos colocar lá, aquele juiz cretino que simplesmente retirou ou reduziu a pena de um estuprador porque ele colocou preservativo, doravante, todo indivíduo que colocar preservativo para fazer um estupro tem que ter a sua pena reduzida. É o mesmo princípio, porque o que está sendo dito é que criou-se uma jurisprudência por uma decisão errada. Que também são sistemas diferentes. E outra, então vamos falar o seguinte. Peguei uma Peraí, deixa eu falar o seguinte. A fonte você vê que o argumento é fraco quando quer pegar um... Deixa eu te falar outra coisa. Não tem nada a ver. Jurisprudência. Você está dizendo... Deixa eu falar também. Colocou, ele falou jurisprudência. Você está dizendo que já a origem jurisprudência é fonte do direito? O que é jurisprudência? É um julgado só? Não. Não, esse é um ponto... Não é um julgado só. É um conjunto de julgados no mesmo sentido. Então não há jurisprudência. Exato. Melhorou ainda. E se eu puder complementar... Eu estava tentando amolecer o coração dele com outros... Eu vou tentar juntar alguns pontos aqui, porque, em primeiro lugar, o Bolsonaro ter chamado os embaixadores para fazer críticas ao sistema eleitoral. Crítica não. Nas vésperas das eleições, da campanha começar, foi vergonhoso. Foi errado. Com esse tipo de ação que ele perdeu as eleições. Foi. Então, a realidade é essa. Eu sei que tem muita gente que vai... Se eu olhar lá no YouTube agora, vai começar a me xingar e por aí vai. Mas a realidade é essa. A realidade foi que ele errou, que foi uma reunião vergonhosa e que ele nunca deveria ter feito ela. Nunca. Nunca deveria ter mencionado nada sobre o sistema eleitoral. Primeiro ponto. Segundo ponto. É o ponto que a gente está falando mais técnico. Eu não sou jurista, mas eu entendo que, obviamente, em qualquer sistema legal minimamente coeso, a lei está acima de qualquer tipo de jurisprudência já estabelecida. Ela é a condição sine qua non para as decisões serem tomadas. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro, e para juntar a análise política da Daisy, que eu acho que é muito valiosa, é que a partir da semana que vem, quando a inexigibilidade do Bolsonaro acontecer, e eu também acredito que vai acontecer, a gente tem que começar a pensar como que vai ser o cenário eleitoral 2026, como ele vai ser construído no aspecto da direita. Não que a direita vai ter que se reorganizar, porque eu nunca achei que ela foi organizada. A direita no Brasil nunca foi organizada. Agora, a gente tem que começar a pensar em nomes que não só conversem com a base direita mais radical, mas que também converse com o centro, também converse com quem é mais ponderado. Porque esses ponderados migraram para a esquerda nas últimas eleições. E eles não podem migrar para a esquerda novamente e provavelmente não irão, porque o governo atual é muito ruim. Então, eu sou um grande entusiasta de nomes como Zema e Tarcísio para as próximas eleições. Eu não consigo ver um cenário que consiga trazer mais o centro, que seja muito diferente desses dois nomes. Eu não sei, não. Eu acho que eles não apaixonam Zema e Tarcísio. Não, pode ser um ou outro. Se fosse um e outro, seria ótimo, mas pode ser um ou outro. Mas eu vou falar uma coisa. Por favor, fale. Porque ele levantou um ponto bom. Uma coisa boa da possível inelegibilidade do Bolsonaro é a direita se agrupar e criar uma solução, uma alternativa fora do bolsonarismo muito mais racional. Eu não vejo nenhum cenário bom dentro da ilegalidade, meus queridos. A legalidade. Dentro da ilegalidade, não vejo nada bom. É uma premissa válida. Eu concordo contigo. Eu concordo vários ativos. Eu não acho que Bom, 14 parágrafo 9. Eleitoralmente, eu acho melhor o Bolsonaro estar fora. Daniel, porque ele não consegue conversar com o centro. Dito isso, eu não acho correto ele ser tornado inelegível por uma ficção jurídica.
Só para a gente lembrar que o Bolsonaro ele começou a escalada dele para a presidência, vamos falar mais ou menos assim, né, em 2014, que foi ali uma das primeiras vezes que ele foi chamado de mito, e aí a escalada dele começou, ele foi eleito em 2018, né? A gente está em 2022, a gente tem 2 nomes aí que eu concordo com o Pavinato, que é o Tarcísio e o Zema, que por enquanto não apaixonam, né? A gente tem que lembrar que quando o Dória assumiu o governo do estado de São Paulo na última eleição, nos primeiros 100 dias de governo do Dória, ele era inclusive aclamado como presidente, né? E a gente viu o que a história fez com ele. Mas hoje eu não vejo nenhuma condição da direita se organizar e chegar em 2026 forte sem ser o Bolsonaro. E nem para